Olá, hoje vamos fazer a nossa segunda aula sobre o desenvolvimento na idade pré-escolar ou na segunda infância e vamos focar-nos sobretudo sobre o desenvolvimento moral, o self, a autoestima e os medos na infância. Portanto, novamente, dentro das principais aquisições das crianças na segunda infância, vamos tentar responder à questão como se desenvolve o raciocínio moral nesta etapa da vida e para tal vamos utilizar o referencial de Jean Piaget. Quais as principais características do self e da autoestima na segunda infância e quais os principais medos durante a infância. No que diz respeito ao raciocínio moral, como eu vos disse, vamos utilizar o referencial de Jean Piaget. E Jean Piaget define o raciocínio moral essencialmente através de dois tipos de moralidade. A moralidade heterónoma, que é a moralidade menos desenvolvida, e a moralidade autónoma, que é a moralidade mais desenvolvida. A moralidade heterónoma seria a moralidade típica das crianças no pré-escolar e no operatório concreto, e depois a moralidade autónoma é a mais típica das crianças no final do operatório concreto, princípio da adolescência e depois durante a adolescência, portanto, pensamento formal, e na idade adulta. E então, quais são as principais características destes dois tipos de moralidade? A heteronomia moral concebe as regras como sendo fixas e imutáveis, e a perspectiva é uma perspectiva egocêntrica. Se vocês bem se lembrarem, na aula anterior, quando falámos do raciocínio, quando falámos do desenvolvimento cognitivo, referimos que uma das principais limitações do pensamento pré-operatório é o egocentrismo, e por isso mesmo, se nós estamos perante, ou se as crianças usam um pensamento egocêntrico, se o seu pensamento é sobretudo egocêntrico, esse egocentrismo passa para todas as dimensões cognitivas da criança, e assim o raciocínio moral não tem em conta a perspectiva dos outros. O que leva ao castigo, o que é imoral, o que é imoral é o que leva ao castigo ao que é proibido. Portanto, se algo tem como consequência o castigo, isso é necessariamente imoral. Os castigos são arbitrários portanto, e é importante castigar, não interessa ensinar, não tem, os castigos não têm um caráter pedagógico. O sentido de justiça tem a ver sobretudo com a autoridade e medo do castigo. Portanto, as crianças têm uma determinada ação correta porque têm medo do que pode acontecer se não tiverem esse comportamento, têm medo dos castigos. E o dever é obedecer. Portanto, obedecer ao adulto, obedecer ao professor, obedecer ao pai ou à mãe, sobretudo a concepção de dever está orientada para a obediência. E à medida que as crianças se vão desenvolvendo e que passam para a adolescência, e sobretudo se estiverem inseridas num contexto, numa boa atmosfera do ponto de vista moral, começam a desenvolver uma autonomia moral. E por isso mesmo concebem as regras e as normas como sendo alvo de modificação. Podem ser modificadas se for do acordo de ambas ou das várias partes envolvidas. As regras podem ser modificadas se for positivo para todos e se todos estiverem de acordo com essas modificações. E como já estamos perante pessoas com um raciocínio mais desenvolvido, então a perspectiva é
não é uma perspectiva egocêntrica. Quem utiliza um raciocínio autónomo, quem tem a autonomia moral, é alguém que consegue ver a perspectiva do outro, descentra-se, não é egocêntrico, não tem em conta só a sua perspectiva. E por isso, quando avalia as transgressões, quando avalia aquilo que está errado, digamos assim, quando avalia um comportamento transgressor, tem em conta a intenção desse comportamento e não apenas o comportamento por si só. Alguém pode ter um comportamento errado, mas não ter intenção de o fazer. Por exemplo, uma criança que parte um conjunto de copos e tem esse comportamento sem querer, toca-lhes e eles caem, pode não ser castigado, porque ele não fez isso por querer. Portanto, tem em conta as intenções dos comportamentos transgressores. E o que é imoral não é apenas o que leva ao castigo. Algo pode ser castigado e punido, mas, no entanto, não ser alvo, portanto, não ser avaliado como imoral. O que é imoral para a pessoa desenvolvida autonomamente, desenvolvida do ponto de vista moral? É o que viola o espírito de cooperação ou de igualdade. Ou seja, todas as pessoas têm o direito portanto, os mesmos direitos, e aqueles comportamentos que são imorais são os que violam os direitos das pessoas, os direitos humanos dos indivíduos, como é óbvio. E o raciocínio moral autónomo é voltado para a cooperação. Para Piaget, uma das formas mais evoluídas de raciocínio é aquele raciocínio que implica, que incentiva a cooperação entre os seres humanos. Por isso mesmo, as sanções são baseadas na reciprocidade. Os castigos são castigos pedagógicos que ajudam a que os indivíduos percebam o que fizeram de errado. E, por isso mesmo, são baseados na reciprocidade. E não são aleatórios, não se castiga só por castigar. Por isso, a orientação moral não é para a obediência, mas sim para a cooperação e para o respeito mútuo entre os diferentes elementos. E o sentido de justiça é para a igualdade, para a cooperação, para a restituição e para a reciprocidade. Por isso mesmo, a concepção do dever é uma concepção do dever orientada internamente, baseada na preocupação para o bem-estar de todos os elementos da sociedade. Portanto, para Piaget existem inclusivamente muitos adultos que não são, que não têm este desenvolvimento moral. E porquê? Porque esta forma de ver a justiça, digamos assim, está muito relacionada com o contexto em que estamos inseridos. Muitos adultos vivem em ambientes em que a heteronomia moral é reforçada e por isso mesmo têm que funcionar dessa maneira, voltados para a obediência, com medo do castigo, e por isso mesmo muitos adultos não estão a utilizar o seu raciocínio moral autónomo e se calhar até conseguiriam fazê-lo se estivessem num ambiente que promovesse esse tipo de raciocínio. Portanto, o raciocínio moral está aqui muito dependente do contexto e dos reforços existentes no contexto em que o indivíduo se encontra inserido. As crianças no estádio pré-operatório e pertencentes a esta faixa etária do pré-escolar têm uma moralidade heterónoma. Ainda não estão desenvolvidas o suficiente para verem as situações morais do ponto de vista autónomo, mas devem ser ensinadas sempre do ponto de vista da moralidade autónoma. Devemos sempre, enquanto pais, professores, colegas, portanto, devemos sempre procurar incentivar nas crianças a moralidade autónoma, tratá-las do ponto de vista da moralidade autónoma, ou seja, os castigos serem baseados na reciprocidade, serem pedagógicos, portanto, cooperarmos com as crianças e elas connosco
para que de facto sejam adultos capazes de utilizar este raciocínio. Portanto, um outro autor que estudou o desenvolvimento moral foi Turiel. Ele dizia que a criança é um filósofo moral e intuitivo. Portanto, tem isso, intuitivamente as crianças têm uma noção muito aguçada do bem e do mal. E ele fez várias experiências com crianças pequeninas, na idade pré-escolar, e descobriu com essas experiências que as crianças muito pequenas, na idade pré-escolar, como eu vos disse, consideram que as normas morais são obrigatórias, generalizáveis e inalteráveis, e as normas convencionais já são dependentes da organização social, da autoridade e das regras. Portanto, as normas morais obrigatórias, as normas sociais convencionais, essas podem ser modificadas. Tem aqui um link, depois se quiserem ver um vídeo sobre o Turiel, e ele utilizou histórias, pequeninas histórias, ilustradas com desenhos, para as crianças falarem sobre o domínio convencional e sobre o domínio moral. E elas conseguem diferenciar ambos. Para o domínio moral utilizou a seguinte história, este é o Rui, quando ia para a escola perdeu a carteira, depois não tinha dinheiro para comprar uma sandes. À tarde teve fome e roubou a sandes ao Sérgio. E para o domínio convencional, o Paulo, o João e o José são meninos da tua idade, agora estão na aula. O Paulo e o João estão com a bata da escola vestida, mas o João não quis vestir a sua bata. Portanto, no mínimo moral temos o bem e o mal gerais e todas as crianças consideram que, independentemente da circunstância, o Rui não devia ter roubado a sandes ao Sérgio. E percebem que é uma regra muito mais importante e universal do que a segunda, no domínio convencional, em que as crianças podem ou não usar a bata, e isso não é tão importante e pode ser modificado. Portanto, as crianças distinguem estes dois domínios. Depois de apresentar as histórias, questiona-se a criança sobre a gravidade de cada uma das transgressões e pede-se que justifique as suas respostas. E as crianças nesta idade percebem que o domínio da moralidade é, quando há uma transgressão nesse domínio, é muito mais grave do que o domínio convencional. Outra das áreas que se desenvolve e que se desenvolve acentuadamente nesta fase pré-escolar e que é fundamental para o desenvolvimento do autoconceito e da autoestima das crianças é a identidade de género. E há várias teorias sobre esta forma, sobre este desenvolvimento, sobre o desenvolvimento desta dimensão. Para Freud, a identificação de género ocorre quando a criança identifica-se com o progenitor do mesmo sexo. Para Bandura, a criança aprende as características importantes do seu sexo através da observação e imitação de modelos. Para Kohlberg, ela aprende agindo de acordo com classificações prévias, também estas classificações do seu contexto. E para Sandra Bem, ela comporta-se de acordo com o que é esperado do ponto de vista cultural do contexto em que ela está inserida. Depois, do ponto de vista do self, as crianças nesta idade integram na sua autoimagem a forma como os outros a veem. Ou seja, elas dão muita importância, sobretudo à forma como os pais e os adultos a percepcionam e acreditam plenamente naquilo que lhes dizem. Portanto, elas têm uma noção de si próprias do ponto de vista ideal e não do ponto de vista real. E é muito importante que os adultos que as rodeiam lhes deem o feedback positivo que necessitam. Positivo, mas em alguns casos também tem que ser realista, mas sempre positivo, para que elas consigam desenvolver uma autoestima saudável. Portanto, aqui nesta fase centram-se no self ideal e não no self real. Num estudo de Susan Harter, que estudou estas questões, é uma autora que estudou
portanto, muito conhecida nesta área. Ela, portanto, mostra precisamente, através de um estudo que fez, que, portanto, contaram 2 histórias a crianças de 4 a 8 anos. Na primeira história, a criança tira o dinheiro depois de lhe ter sido dito para não o tirar, e na segunda história, uma criança realiza uma proeza muito difícil na ginástica. Nas 2 versões, o pai vê ou o pai não vê. Portanto, o pai vê tirar o dinheiro ou o pai não vê tirar o dinheiro. O pai vê fazer uma proeza difícil ou o pai não vê fazer uma proeza difícil. E só por volta dos 7, 8 anos, ou seja, já na idade escolar, é que elas ficariam orgulhosas ou envergonhadas, mesmo que o pai não as observasse em qualquer uma das situações. Na fase do pré-escolar, aquilo que elas sentem está muito dependente de quem está a observar. Não é? Se estiverem a ser observadas, sentem-se de uma maneira. Se não estiverem, sentem-se de outra forma. Também só para vocês saberem que nesta fase ainda não conseguem reconhecer sentimentos contraditórios. Ao longo do tempo vão conseguindo cada vez mais perceber que podemos, em relação a uma mesma situação, a uma mesma pessoa, sentir várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes até sentimos sentimentos que são contraditórios. Podemos gostar de alguém e simultaneamente não simpatizar com essa pessoa. Portanto, há estas nuances na idade pré-escolar não são ainda compreendidas devido à imaturidade cognitiva. E, como eu vos disse há pouco, a autoestima é avaliada do ponto de vista global. A criança tem um self ideal e pensa, sou bom ou sou mau. Não tem noção das nuances, como também vimos do ponto de vista emocional. Tem as tais limitações cognitivas, portanto, a imaturidade cognitiva, e por isso mesmo é fundamental que pais, educadores, professores e, sobretudo, quem for trabalhar com crianças desta idade perceba que lhes deve fornecer feedbacks específicos e focalizados daquilo que elas não sabem fazer bem, em vez de a criticar enquanto pessoa. Portanto, críticas globais são fortemente desaconselhadas, porque as crianças acreditam naquilo que os adultos lhes dizem. Uma das virtudes, digamos assim, que pais e educadores procuram incentivar nas crianças é o altruísmo, que é agir com preocupação em relação a outra pessoa, sem se esperar recompensa. Todos os pais querem que as crianças sejam altruístas e é muito importante, portanto, trabalhar esta virtude através precisamente da educação. Quanto mais o estilo parental for assente no amor, mais altruísta será a criança. Porque se uma criança tiver uma vinculação segura, mais altruísta será. E isso também é verdade para a agressividade, que é uma das características que os pais procuram desincentivar, os professores procuram ensinar a que as crianças não sejam agressivas, porque crianças agressivas não vão ser bem aceitas pelos pares, e nós vimos o que é que acontece às crianças que não conseguem fazer amigos. Depois, mais tarde, quando tiverem que construir a sua identidade, terão dificuldades muito acrescidas. Normalmente a agressividade nesta idade, quando as crianças não têm outros problemas de saúde, não é? Mental, por exemplo, mas normalmente está associada a técnicas parentais inadequadas, pais que também são eles extremamente agressivos ou intrusivos e que fazem com que os seus filhos muitas vezes tenham também, porque imitam os pais, estes comportamentos desadequados. Depois, só uma nota em relação aos medos, que são normalmente comuns nesta fase, são medos normalmente passageiros, não estamos a falar de situações patológicas como as fobias, que não são passageiras e que são extremamente intensas e que impedem a criança de fazer uma vida normal. Não, estamos a falar de situações em que as crianças têm medos, mas fazem a sua vida normal. E os medos vão tendo uma progressão de medos cada vez mais de medos fantasiosos, não é? Medos muito ligados à fantasia,
para medos cada vez mais reais, porque à medida que o pensamento se vai tornando uma poderosa arma ou um poderoso instrumento de análise do real, as crianças também analisam os seus medos à luz dessa força que é o pensamento primeiro operatório e depois formal. Portanto, entre os 0 e os 6 meses, sobretudo, perda de apoio, ruídos fortes. Depois, entre os 7 e os 12 meses, medos estranhos, por volta dos 8 meses, sobretudo, tem a ver com a ansiedade de separação, medo de alturas, de objetos inesperados, objetos repentinos, e depois, por aí fora, até a idade pré-escolar, em que há sobretudo medo das pessoas más, do escuro, de separação, dano corporal, depois de seres sobrenaturais, medo de fantasmas, de bruxas, do escuro, de dormir sozinha ou sozinho. Até à idade da adolescência, em que os medos são muito mais realistas, medo dos testes, medo da escola, medo da morte, etc. Os medos são uma resposta normal a uma ameaça real ou imaginária e fazem parte do desenvolvimento normal das crianças, porque à medida que se vão desenvolvendo cognitivamente, têm muito mais consciência daquilo que se passa à sua volta e, ouvem notícias, ouvem situações que se passam na sua família e começam a pensar sobre essas situações, algumas negativas. Portanto, já disse isto, passam portanto, passam de estruturas de medo de estruturas imaginárias até medos mais realistas, e um estudo de Burnham e Schaffer de 2006 pesquisou 786 jovens com idade entre os 7 e os 19 anos de idade e constataram que 40% destes sujeitos apresentam níveis de medo baixo ou abaixo da média, sobretudo os rapazes têm menos medos, o que é muito bom, uma grande parte desta amostra tem poucos medos. As raparigas mostram ou relatam mais medo do que os rapazes, mais medos do que os rapazes. Os pré-adolescentes mostram mais medos do que os adolescentes, ou seja, parece que à medida que os adolescentes vão crescendo, devido à sua capacidade de análise do real, vão tendo progressivamente menos medos. À sua capacidade de análise do real, mas também a uma forma de pensar típica da adolescente que lhes transmite uma sensação de invulnerabilidade, não é? David Elkind falou e estudou a fábula pessoal e que muitas vezes os adolescentes acabam por ter comportamentos de risco porque sentem-se invulneráveis e isso é típico também da adolescência, por isso é normal também que os adolescentes mostrem-se menos receosos das situações. Os rapazes, mais do que as raparigas, mostram e apresentam mais medos relacionados com a escola, medo dos testes, medo de ser chamado pelo professor, etc. Então, de uma forma sintética, as crianças na idade pré-escolar, do ponto de vista da moralidade, apresentam sobretudo um raciocínio moral heterónomo, voltado para a obediência, egocêntrico, não tem em conta a perspectiva dos outros e que não tem em conta a cooperação, a forma como são castigadas as transgressões, são de uma forma aleatória, arbitrária, etc. Têm consciência da universalidade das normas morais face às normas convencionais, portanto, conseguem muito precocemente distinguir o que é realmente mau e aquilo que é apenas uma convenção e que pode ser alterado. O seu sentido de self assenta no ideal, a sua autoestima é global e por isso mesmo não se deve fazer apreciações dos comportamentos e das competências da criança de uma forma global. Devem-se fazer sim, portanto, reparos específicos em relação aos comportamentos que a ajudem a mudar. E não esquecendo que para a criança, a grande maioria dos adultos que a rodeiam são os seus modelos e ela acredita
neles, aqui ainda acredita neles, depois começa a crescer e começa a pô-los em causa, sobretudo na adolescência. Eu penso, eu digo isto, penso e digo muitas vezes, quem gosta às vezes de ser extremamente agressivo e crítico com uma criança, experimente fazê-lo com um adolescente para ver se consegue, já não consegue, com o adolescente já não consegue. De uma forma geral, o adolescente é crítico, não é? Tem um pensamento crítico muito acentuado, e depois vamos falar sobre isso. Relativamente aos medos, os medos passageiros são normais, fazem parte do desenvolvimento cognitivo e à medida que a criança vai crescendo, vai tendo cada vez medos menos fantasiosos para passar a ter medos cada vez mais realistas. Tenho aqui a bibliografia e estou ao dispor se tiverem alguma dúvida. E até à próxima!